Rui Moreira propôs esta semana na Câmara do Porto uma recomendação ao Governo para tornar, e cito, todas as iniciativas com caráter de urgência, nomeadamente de natureza legislativa, que permitam o agravamento da criminalização do tráfico de estupefacientes e a criminalização do seu consumo na via pública. Os vereadores da direita votaram a favor, mas pasme se tiveram a companhia dos vereadores do Partido Socialista. No caso do deputado Tiago Barbosa Ribeiro e da deputada Rosário Gamboa, os vereadores são também deputados neste Parlamento e decidiram subscrever esta recomendação ao Governo para que mude a lei portuguesa. A diligência de Moreira para recriminalizar o consumo de drogas seria a resposta da Câmara ao fenómeno instalado nos bairros de Pinheiro Torres e da Pasteleira, na sequência do desmantelamento irresponsável do bairro do Aleixo. Ora, se há coisa que a demolição daquele bairro provou, é que não é por expulsar pessoas de um território e ameaçar os drogados de prisão que se consegue combater os problemas sociais. A proposta de Moreira, apoiada com o voto favorável do PSD e do PS na autarquia, está errada em tudo. Os pressupostos contrariam o conhecimento acumulado ao longo das últimas 2 décadas. A proposta é omissa porque esconde que a origem do problema está em grande medida em opções municipais, nomeadamente relacionadas com o Aleixo e a dispersão do fenómeno do tráfico e do consumo. A proposta é superficial e enganadora porque ficciona que o problema da Pasteleira e de Pinheiro Torres se resolveria magicamente com o regresso à lei do século passado. A proposta é comprovadamente ineficaz porque quando Portugal criminalizava o consumo, este era mais problemático e eram maiores os problemas de segurança e de saúde públicas. Quando em 2000 se revogou o artigo da lei que definia o consumo de drogas como um crime com pena de prisão até 3 anos, fenómenos semelhantes ao que hoje existem no Porto aconteciam então em muitas cidades do país. Nós não descriminalizámos o consumo, apesar de haver fenómenos como o de Pinheiro Torres ou da Pasteleira. Nós descriminalizámos o consumo precisamente por haver fenómenos como aquele com que hoje estamos confrontados. A proposta de Rui Moreira, que beneficiou da subscrição do PSD e do PS, é ainda profundamente equívoca. O tráfico nunca deixou de ser crime em Portugal. É, aliás, um crime com uma pena que pode ir até 15 anos e consta das prioridades de prevenção e investigação criminal. Em suma, a proposta é uma manobra tática para Rui Moreira se desresponsabilizar perante a sua própria incapacidade, fingindo que o problema é a lei e não a falta de políticas públicas, designadamente municipais. Durante décadas, Portugal tratou o problema da droga como uma questão de polícia e de prisão. Os resultados foram um fiasco. Onde se expulsava e se prendia de um lado, lutando as prisões com toxicodependentes, fazia-se o problema surgir noutro, deslocando o consumo para outros espaços da cidade ou para as prisões. A mudança de paradigma aconteceu em 2000. É um marco do qual todos devíamos orgulhar-nos. A grande transformação que fizemos há mais de 20 anos, governava então António Guterres, o Bloco tinha acabado de entrar no Parlamento, foi precisamente a descriminalização do consumo também de rua. Este passou a ser tratado como um problema de saúde pública, deixando à polícia o fenómeno do tráfico. O modelo português é um exemplo mundial, elogiado até hoje e tomado como referência. E é-o porque os resultados foram impressionantes. A população afetada pelo fenómeno decresceu para menos de 1/3. Diminuiu-se na mesma proporção os consumos problemáticos. Caiu a pique a infecção por HIV, por tuberculose, por hepatite relacionada com o consumo de drogas. As mortes por overdose são 7 vezes em menor número do que eram. A criminalidade e o sentimento de insegurança foram também drasticamente reduzidos. Os problemas não ficaram todos resolvidos, mas uma coisa é certa: os que defendiam um modelo de criminalização do consumo foram derrotados pela realidade. Por tudo isso, nós orgulhamos desse património e dessa opção. É um património do Bloco de Esquerda, que então se bateu por esta transformação, mas é também um património do Partido Socialista e do Partido Comunista que aprovaram a lei. Proteger os espaços escolares, retirar o consumo de rua e reduzir os riscos que lhe estão associados não se faz exibindo a autoridade do Estado penal junto dos consumidores ou com atuardas inconsistentes com o pressuposto que os toxicodependentes deviam ir todos presos. Garantir a segurança e a tranquilidade é uma tarefa paralela ao combate ao tráfico e cumpre-se com a presença nos territórios e o reforço da intervenção da saúde pública. As salas de consumo assistido faziam parte da lei inicial, mas levaram anos de resistência e preconceito até que fossem finalmente postas no terreno. Em Lisboa foi preciso esperar décadas até que a intervenção decisiva do Bloco tirou do papel as primeiras salas de consumo assistidas. A sala de consumo que existe no Porto, apenas há 3 meses, já acompanha mais de 600 utentes.
ela devia ser valorizada, ampliada e multiplicada, ter uma intervenção multidisciplinar reforçada, em vez de ser atropelada com uma ideia de criminalização dos consumos que introduziria entre a equipa de intervenção e os consumidores o fantasma do encaminhamento pela polícia. Que Rui Moreira queira fazer uma campanha política contra a lei portuguesa, como se fosse ela o problema, e como se voltar a criminalizar o consumo de rua fosse a solução, até pode perceber-se. Faz parte do modo como a direita populista aborda este fenómeno e a sua própria incapacidade de lhe dar uma resposta consistente. Que o Partido Socialista tenha, na Câmara do Porto, juntado a sua assinatura a esta recomendação da direita populista, é, do nosso ponto de vista, chocante. E é um tremendo passo atrás. E, aliás, fica a questão: se porventura a direita apresentar no Parlamento esta proposta, que o Partido Socialista subscreveu, como votará o PS? O PS terá porventura mudado de posição sobre a política de drogas ou foi só na Câmara do Porto que mudou? Pela nossa parte, nós não temos hesitações. É preciso fazer muito, mas nenhuma solução advirá de recuar mais de 20 anos nesta política. O Bloco tem orgulho da lei portuguesa e seria um erro fundamental destruir ou minar um dos seus pilares jurídicos fundamentais, a descriminalização do consumo, que o Partido Socialista, com Rui Moreira e o PSD, agora propõem, por via dessa resolução da Câmara, mudar. A recomendação que agora foi feita é um disparate. E o voto do Partido Socialista, e concluo, Sr. Presidente, fazendo coro com Rui Moreira nesse gesto de aviltamento da nossa lei, é uma afronta a esta conquista. É uma afronta a quem se bateu pelo fim da criminalização do consumo, a todos aqueles que ao longo destes anos se empenharam neste modelo. Mas o voto do PS é uma afronta também ao seu próprio património, de partido que, com outros, como o Bloco, foi agente dessa transformação de António Guterres a Jorge Sampaio.